Eu tô gravando no fundo do meu quintal dessa vez. Então, desculpa por qualquer ruído ou o maldito galo que tá cantando aqui no meu... Galo desgraçado! Opa, de boa. No vídeo passado eu tava morrendo de sono porque eu gravei os áudios às 2 horas da manhã, que é o único horário que a minha casa fica em silêncio. Quem tem primo, irmão ou avó deve saber do que eu tô falando. Mas bem, devido a toda essa semana de desgraça que eu passei, eu decidi que iria criticar o sistema estudantil. Nada melhor para desabafar, sabe? Eu sou alguém que sempre tenta desafiar os próprios professores para ver a reação deles. E sério, na maioria das vezes eu sou ignorado. E isso tem um motivo. Nada melhor do que um adolescente que vivencia o colégio todos os dias e convive com tudo isso para poder dar uma opinião baseada em fatos e argumentos do motivo da escola não se importar com os alunos. Aí você me pergunta, mas vai ser mais um vídeo genérico que todo adolescente revoltado faz? Não, muito pelo contrário. Além de dizer o que eu acho, eu ainda vou dizer como eles podem melhorar e como iria agradar mais os próprios pais do que os alunos. Eu realmente não posso mudar o método que eles usam, porém a única coisa que eu posso fazer é julgar os erros e dizer como eu acho que podem evoluir. E claro, eu sou só mais alguém gravando um vídeo pro YouTube. Se você não concorda com algo que eu disse ou tem alguma proposta maior, deixa aí nos comentários. E lembrando, tudo isso é só minha opinião. Tá, vamos lá. Você que já foi adolescente ou ainda passou pelo ensino fundamental e pelo ensino médio, me diz aí, o que você aprendeu até agora? Sério, tipo, ninguém tá ali porque quer. Aquele aluno que diz que ama estudar os conteúdos da escola, pode crer que ele não dá a mínima se tal nuvem tem o nome de cúmulos ou congestos, ou se a fórmula de Bhaskara é essa desgraça que tá aparecendo na tela. A verdade é que eu e todo mundo da minha idade, ou até menor, tá lá porque é obrigado. Sendo bem sincero, eu acabo tendo que generalizar, porque apesar de você talvez gostar de saber o nome das 3 principais pirâmides do Egito, ou saber que... Tá, eu sei, ficou legal o efeito da ondinha nas pirâmides, eu sei que existem bilhões de micropartículas que compõem a sua matéria, eu te pergunto, em que momento da sua vida você vai usar isso? Olhando por um lado realista, isso é completamente inútil. Sério, somos obrigados todos os dias a ir no colégio, estudar coisas irrelevantes e... Mano, o vento não tava me deixando gravar, me desculpa mesmo pelos ruídos. E que não vão nos ajudar a evoluir na nossa formação quando adultos. A maioria das pessoas da minha faixa etária ainda estão em desenvolvimento tanto fisicamente quanto psicologicamente. E é injusto os nossos pais ou o próprio sistema nos forçar a se dedicar completamente em horas de estudo ou ficar de 6 a 7 horas sentado em uma cadeira, anotando sobre como são formados os insetos ou estudando sobre plantas. Na boa, eu não ligo nem um pouco para os cálculos matemáticos, nem mesmo a tabuada que somos forçados a memorizar. Tipo, precisamos aprender a calcular contas de cabeça, então para que existe a calculadora? Se você for perguntar algum assunto histórico ou científico para algum familiar seu, ele provavelmente vai dizer que não lembra, já que faz muito tempo desde que ele estudou isso pela última vez. E não é culpa dele, já que os pais dele também o obrigaram a estudar tudo isso. Então, entrando em um contexto mais histórico, a gente pode olhar para trás e ver que no passado, na época dos nossos pais, avós, etc., o maior orgulho para a família na época era que o filho se tornasse um médico, um advogado, um engenheiro, arquiteto e essas profissões que você olha e diz: nossa, ele conseguiu. Então, não culpa o seu pai ou sua mãe por eles te obrigarem a estudar todas as tardes, ou te faz levantar cedo para ir para aula. A verdade é que a única coisa que eles querem é te ver como alguém bem-sucedido e respeitado. Eles querem ter orgulho de você no futuro. Isso vem vindo de geração em geração. Porém, os tempos mudaram e vocês que estão vendo esse vídeo sabem disso. Se tiver algum pai me assistindo, você precisa entender que não é mais como na sua época. Agora existem milhares de formas de ser bem-sucedido sem apoio do sistema. Já pararam para ver que existem pessoas no YouTube que sobrevivem só do salário deles? Tem pessoas que são excelentes editores e trabalham com isso todos os dias, como os médicos ou os engenheiros. Não desmereçam a profissão de ninguém, porque assim como o advogado tem que dar o sangue para o seu trabalho, o rapper tem que passar noites acordado, escrevendo músicas, criando batidas, estudando os tons de voz e repetindo milhares de vezes isso para que fique bom para quem escuta. E não é nem um pouco justo vocês terem esse preconceito em cima desses trabalhadores que dão valor no que fazem. Tá, agora vamos falar sobre o que as escolas realmente deviam ensinar aos alunos. E antes disso, queria deixar claro que as escolas são tão importantes quanto os próprios pais na formação dos cidadãos. Então, eles deviam mostrar a verdade para todas as crianças que sentam às 7 horas da manhã para ouvirem seus professores. Bom,
Para começar, ao invés de repassar ensinos gerais aos alunos, porque na escola não tem uma matéria que ensina sobre o direito do consumidor, se vier falar o que isso é apenas para quem quer ser advogado, você está totalmente equivocado. Todos nós somos cidadãos e precisamos saber dos nossos direitos. Todas as leis presentes lá falam sobre nossa pessoa no geral, e tudo que está lá deve ser cumprido, e na maioria das vezes não é. Eu posso gravar um vídeo falando mais especificamente sobre o direito do consumidor e suas leis. Bom, outra matéria que devia ser repassada seria o direito civil, que cita praticamente tudo o que nós devíamos fazer como cidadãos vivendo em uma sociedade. Também pode ser chamado de direito do cidadão. Eu te pergunto, você como cidadão sabe sobre isso? Estudou sobre isso? Não sabe, isso é verdade, é realismo. E a culpa não é sua, afinal quem devia nos passar tudo isso é a escola, já que a função dela é formar boas pessoas no futuro. O direito tem muitas outras disciplinas importantes e que deviam ser pelo menos citadas nas escolas. Outra matéria importante é a educação financeira. E sério, tem muita escola que diz que ensina isso, mas eles não falam nem 10% do que realmente deviam. Por exemplo, 0,077% de pessoas no mundo inteiro conhecem ou usam as criptomoedas, que são praticamente o futuro de todo o nosso capital. Sendo menos específico, essa porcentagem é em média de 5,8 milhões de usuários no mundo inteiro que estão nessa área. Muito pouca gente liga para algo tão importante. E não é só isso. Saber como usar o seu dinheiro, onde colocar, o que fazer, como lidar com o seu dinheiro no geral. Com essa matéria na escola, a porcentagem de pessoas que não sabem o que fazer com o próprio dinheiro ia diminuir, sem falar na taxa de pobreza que iria reduzir o mundo todo. Por que estudar algo que não é útil? Você já fez essa pergunta para si mesmo? Se você perguntar para algum professor e ele não respondeu, a culpa também não é dele. Ele é um profissional que segue o que o sistema impõe sobre ele. O professor muitas vezes diz, o aluno não é amigo do professor. Mas se parar para pensar, os professores também não são nossos amigos. Eles só estão lá, na frente, nos ensinando tudo o que você aprendeu, porque tem alguém por trás pagando o salário dele. É só alguém tentando ganhar a vida, e a culpa também não é dele. Eles são trabalhadores e dão duro todos os dias, como muitos trabalhadores em outras áreas. Eu posso citar mais matérias que deviam ser ensinadas nas escolas, como por exemplo, primeiros socorros. Essa matéria é tão importante quanto as outras, já que você pode salvar uma vida. Se alguém na rua ter um ataque do coração, uma parada cardiorrespiratória, um derrame, uma convulsão, você vai saber como agir nesses momentos? Cada segundo importa nessas horas, e você pode ser a chave para que aquela pessoa continue viva. Porém, você não sabe agir em momentos assim, e novamente a culpa não é sua. Podemos citar também a oratória. Muita gente tem receio de falar em público, de se expressar, ou de compartilhar suas próprias opiniões com um grande número de pessoas. Na hora de apresentar um TCC, uma entrevista de emprego ou até mesmo uma apresentação do colégio, tem muita gente na minha turma que simplesmente não consegue falar. Ou se consegue, fica inaudível. E isso é totalmente prejudicial no futuro dessa pessoa. Mas novamente, a culpa não é dela. É culpa do sistema que não repassa o que você precisa: respirar fundo, ajeitar a coluna, saber usar os gestos, falar em um bom tom para que chame a atenção de todos que estão escutando e falar pausadamente. Isso parece inútil para você? Eu acho que não, né? Vamos lá, mais uma. A inteligência emocional. Eu aprendi 3 regras dessa matéria. Não prometa nada quando estiver feliz, não responda nada quando estiver irritado e não decida nada quando estiver triste. São regras essenciais para o básico da inteligência emocional. Nem tudo se resolve no grito. O acompanhamento com um psicólogo nas escolas é totalmente válido e, com certeza, ter alguém para entender o que o aluno e o adolescente estão sentindo é algo que devia ser básico. É tão bom saber que tem gente que se importa com você, sabe? Eu acho que eu falei demais. Peço desculpas por isso. É que a minha indignação com as pessoas acima de nós que não abrem os olhos para coisas importantes é tão alta que às vezes a gente precisa extravasar com alguém, né? Obrigado se você chegou até aqui. E lembre de sempre valorizar seus pais e professores. Lembre que eles não têm culpa disso. Procurem fazer diferente. Sigam seus próprios sonhos e objetivos, sem deixar que se abalem. Bom, até!